Vamos resolver nossa primeira avaliação, tá? Então, primeira questão. É só para você marcar VOF, só isso. Então, diga se é verdadeira ou falsa cada uma das seguintes sentenças. Não pedi nenhuma explicação. Nessa questão, para cada erro, você perde meio ponto e a questão vale apenas 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Bem, a interseção entre dois conjuntos está contido na união. Ora, a interseção entre dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que estão nos dois. A união é o conjunto formado por todo mundo. Então, se houver interseção assim, isso é verdade. Se não houver interseção, então a interseção é o vazio. E o vazio está contido em qualquer conjunto. Portanto, se houver interseção ou assim, ou então assim, né? Se for interseção for assim, o conjunto estiver dentro do outro, então claramente esse conjunto está contido no todo e a união seria todo mundo. Portanto, em todos os casos, a interseção está contida na união, isso daí é verdadeiro. Não preciso nem que você risque essas coisas para que eu veja. Você pode riscar só para você. Bem, letra B. O vazio pertence a B. Não, não pertence. Ele não é nenhum elemento daqui, então ele não pertence. Menos 1 é um número inteiro. Verdade, né? Menos 1 é um número inteiro. Menos 2/3 é um número racional. Também é verdade, né? É uma fração, numerador é inteiro, denominador é inteiro diferente de zero e é um número negativo, é um racional negativo. Agora aqui, 2 raiz de 3 sobre 3 raiz de 5 pertence a quê? Bem, você poderia pensar, por exemplo, em tentar racionalizar, se tiver dúvida. Você teria 2 raiz de 3 sobre 3 raiz de 5, por exemplo. Se você for tentar racionalizar isso, você vai multiplicar por raiz de 5. E aqui vai estar raiz de 5 também. Ora, vai ficar raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar 5. Então, embaixo vai ficar 3 vezes 5. Enquanto que em cima vai ficar 2 vezes a raiz de 3 vezes 5, ou seja, a raiz de 15. Bem, isso você não vai se livrar nunca, né? Então, isso vai ficar, por exemplo, 2 sobre 15. E em cima vai ficar a raiz de 15. Esse número, como isso daqui é um número que não é uma raiz quadrada que não é um número inteiro, então, consequentemente, isso daí é um número irracional, não tem como, né? Raiz de 15 vai dar um número irracional. Então, esse cara daqui não é racional, portanto, não pertence aqui. Esse número aqui, da letra F, menos 3 ao quadrado. Algumas pessoas confundem com menos 3 ao quadrado. Isso daqui é 9. Mas isso daqui é menos 9. Portanto, isso aqui é um número negativo. Sendo negativo, não é natural. Portanto, isso aqui é falso. O erro comum é esse aqui. Tá? Achar que isso é 9. Aqui. Vazio pertence a esse conjunto. Pertence, né? Estou vendo ele aqui dentro. Ele é um elemento. Então, pertence. Verdadeiro. Esse conjunto está contido no vazio. Falso, né? O vazio não tem elemento nenhum. Como é que eu posso ter esse elemento aqui nesse conjunto? Não tenho como. Esses conjuntos são iguais. Sim, a gente falou em aula que repetir não muda o conjunto. Portanto, verdadeiro. O vazio está contido. Nem pense 2 vezes. Verdadeiro. O vazio está contido em qualquer conjunto. 2,5 pertence a Z. Não, 2,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 2. Isso daqui é um número racional. É um número racional e não é inteiro. Eu posso dizer que ele é racional menos Z, por exemplo. Ele pertence a racional menos Z. Então, esse número aqui não é um número inteiro. Falso. E a última. A raiz cúbica de menos 27. Bem, quando você pega menos 3 e eleva a terceira, isso daqui dá, né? Menos 3 elevado à terceira. O menos a terceira vai dar menos, né? Porque vai ficar menos vezes menos mais vezes menos menos. E 3 a terceira é 27. Então, menos 3 é a resposta para a raiz cúbica de menos 27. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Só tem esse valor como resposta. Esse número é um número real. Mas ele também é racional, né? Ele pode ser visto como uma fração da forma menos 3 sobre 1, por exemplo. Então, isso pertence a Q. Se pertence a Q, não pode pertencer a R menos Q. Não pode pertencer a R menos Q. Então, isso daqui é falso. Isso daí é falso. Pois bem, daí a questão, VF, VV
FFVF, VVFF. Essa é a resposta correta. Segunda questão. Bem, maneira mais simples que eu acho de fazer essa questão é você pensar em diagrama, né? Se você fizer diagrama, facilitará a vida. São 3 conjuntos, então vou pegar aqui 3 circunferências e vamos pensar nessa questão. Com o diagrama você resolve tudo o que você precisa para essa questão. Vamos resolver. Vamos lá. Diagramazinho. E vamos pensar. A turma da matemática da EAD de 2023.2 tem 63 alunos. Entre eles, 36 gostam de álgebra. Então, vai ter um conjunto que vai ser os que gostam da álgebra. Aí tem alguns que vão gostar de análise, né? E outros vão gostar de geometria. Vamos continuar ali. 18 gostam de geometria e 27 gostam de análise. Além disso, 6 gostam de álgebra e análise, 7 de álgebra e geometria, 8 de geometria e análise. Sabendo que apenas 3 gostam de álgebra, sabendo que apenas 3 gostam de álgebra, geometria e análise, opa, esse número eu consigo colocar, é aqui. É a interseção dos 3, né? Apenas 3 gostam de álgebra, geometria e análise. Quantos gostam apenas de geometria? Essa é a pergunta. Bem, aí eu saio voltando, né? O 3 eu já usei. Ele diz aqui que 8 gostam de geometria e análise. Significa dizer que na interseção entre geometria e análise, eu tenho que ter 8 alunos. Eu já coloquei 3 aqui, então faltam 5. 8 gostam de geometria e análise. 7 gostam de álgebra e geometria. Então, na interseção entre álgebra e geometria, eu tenho que ter mais 4 para totalizar 7. Certo? E voltando, além disso, 6 gostam de álgebra e análise. Álgebra e análise, isso aqui, essa interseção, então eu vou colocar mais 3 aqui. Certo? Então, aqui 6 gostam de álgebra e análise. O que mais que ele diz? Ele diz que 27 gostam de análise real. Se são 27, qual vai ser a pergunta final? Quantos gostam apenas de geometria? Eu nem preciso ficar fazendo as outras contas. Ele perguntou só quantos gostam apenas de geometria. Aí eu posso olhar aqui que ele diz que 18 gostam de geometria. Aí quantos eu já tenho? Eu tenho 3 e 4, 7, 7 com 5, 12. Para 18 faltam só 6. Pronto. Aqui está a resposta. Aqui está a resposta. Aí você terminou a questão. Você deve dar a resposta. Qual foi a pergunta? Quantos gostam apenas de geometria? Então, você responde. Temos que... Bem, a redação aqui é com você. Temos que... são 6 os alunos que gostam apenas de geometria. Um erro comum ao resolver essa questão. Só um erro de linguagem. Algumas pessoas dizem assim, apenas 6 alunos gostam de geometria. Isso não é verdade. De geometria, gostam 18. Não são apenas 6 alunos que gostam de geometria. É diferente dizer apenas 6 alunos gostam de geometria do que 6 alunos gostam apenas de geometria. Se você mudar a ordem da frase, a frase fica errada, tá? Apenas 6 alunos gostam de geometria, os 6 estariam aqui. 18 gostam de geometria. Mas gostam apenas de geometria 6 alunos, é diferente, tá? Prestem atenção que a frase muda. Ah, professor, e se eu quiser colocar o restante do problema, né? 27 gostam de análise. Sem problema. 5, 3, 8, 11, né? 11 para 27, eu preciso de quanto? 26,
26, né? Não, 27 e 16. 16. 16 com 11 vai dar 27. 27 gostam de análise. 36 gostam de álgebra. Eu tenho quantos já? Tenho 10 para 36, 26. Pronto, você pode completar. Erros que eu cortei na avaliação. Se errar esse diagrama aqui, com certeza eu corto. Porque mostra que você não entendeu a questão. Boa parte dos alunos escreveram um monte de coisa, fizeram um monte de contas. Bem, sem problema. Algumas eu nem olhei. Chegou na resposta, olhei rapidamente, né? Se a resposta estava certa, eu olhei rapidamente se fazia algum sentido nas coisas que escreveram. Mas teve alguns que escreveram muito sucintamente, uma única linha, que não deixava claro as coisas, e aí eu não considerei, tá? Mas de qualquer forma estou aberto a qualquer conclusão que vocês tenham tirado. Mas com certeza, se o diagrama estiver certo, tiver indicado que a resposta é essa, eu já considerei com tranquilidade. Terceira questão. Vamos ver se o cara sabe fazer conta. Aí aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos, aqui eu tenho dividir. Então, a gente disse em aula. Primeiro se resolve os parênteses. Depois os colchetes. Depois as chaves. Se existirem. Se não existirem, primeiro se faz as divisões e multiplicações. Na ordem que aparecerem. Né? Da esquerda para a direita, na ordem que aparecerem. Depois se faz as adições e subtrações. Também na ordem que aparecerem. E na verdade, antes disso daqui ainda se faz as potenciações e as radiciações. Foi isso que a teoria disse. Então, você chega aqui, a gente disse isso em aula, tá? Você chega aqui e você encontra divisão primeiro aqui. Divisão tem que ser feita primeiro do que adições ou subtrações. Então, você organiza as suas contas de maneira decente, assim. Bem, temos, por exemplo, 1/4 mais 2 sobre 11... Depois, menos meio, que está dividido por 3/4. Aí você vai dizer assim, ora, 1/4 mais 2 sobre 11, eu não vou fazer agora. Eu vou fazer primeiro a divisão. Aí, como fica essa divisão? Essa divisão é a mesma coisa que... eu pegar o menos meio e multiplicar pelo 4/3, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, isso daqui é igual a 1/4 mais 2 sobre 11. Não vou fazer essa conta agora. Vou multiplicar primeiro. Negativo vezes positivo vai dar negativo. 1 vezes 4 dá 4. Opa, posso até dar uma simplificada aqui, dizer que aqui dá 2, tirar o 2 daqui. 1 vezes 2 dá 2. E embaixo 3, né? 1 vezes 3, que eu dividi por 2 aqui, considero que aqui for 1. Né? Então fica 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3. Cheguei nessa conclusão aqui. Pronto. Agora eu só tenho adições e subtrações, que podem ser feitas na ordem que eu quiser. Então eu posso tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Certo? Bem, o mínimo múltiplo comum aqui de 4, 11 e 3 vai ser... Tudo certinho? Tá, né? 4 sobre 6 é a mesma coisa que 2/3, tá, tudo certinho. Então, o mínimo múltiplo comum aqui entre esses caras, eu posso considerar que ele é simplesmente... O mínimo múltiplo comum eu posso considerar que ele é simplesmente o produto, né? 3 vezes 11, 33. 33 vezes 4. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12, 1, 13. Então, o mínimo múltiplo comum, vou considerar aqui 132. 132 dividido por 4, bem, é 11 vezes 3, que dá 33. Vezes 1, 33. 132 dividido por 11 é o 4 vezes 3, que é o 12. 12 vezes 2, 24. 132 dividido por 3 dá 44, que é o 4 vezes 11. Aí, vezes menos 2 dá menos 88. Pronto, agora é fazer essa conta. 33 com 24 vai dar 57, né? 57. Aí eu chego aqui no 88, aí faço 88 menos 57. 88 menos 57 vai dar
7 para 8 aqui dá 1, vai 1, né? 6, 2, 2. Como é? Vai dar 21. 8. Não, tá errado, né? Vai dar 31. 31. Não 21, 31. 31. 7 para 8, 1. 5 para 8, 3. É 31. Somou aqui, ó. 8, 8. Perfeito. Então deu 31. Mas lembre-se, o negativo é o 88. Então isso daqui, na verdade, vai dar menos 31 sobre 132. Bem, isso daqui só dá para simplificar se o 31 dividir esse cara. Mas quando você fizer aqui 3 vezes 31, vai dar 92. Se você botar mais 31, vai dar 120 alguma coisa. Bem, com certeza não vai dar para dividir o 132 pelo 31. Então a resposta é essa daqui, tá? Essa é a resposta. Você vai lá e destaca, olha, isso daqui é a resposta, professor. Muitos erros de questões foram simplesmente porque você não disse para mim qual era a resposta. Faço uma pergunta e você não me diz a resposta. Como aqui eu pedi apenas que você calcule o valor, se eu achei o valor lá, eu coloquei, entendi para mim que aquilo ali era a resposta, mesmo você não destacando. Mas cuidado, em outras provas, com outros professores, alguém pode não considerar a sua questão simplesmente porque você não indicou onde está a resposta. Até porque vocês estão sendo formados professores e professores devem se preocupar em resolver suas questões com organização e carinho para que o teu aluno entenda o que você fez. Então escrever corretamente e de forma clara é fundamental nesse curso, tá? Então, quarta questão. Determine a dízima, a geratriz da dízima tal. Bem, teve gente que fez umas contas estranhas e tal, e eu saí considerando que eu não estava nem com paciência para olhar para aquelas contas que eu não considero. Ou seja, aquela coisa de passar a vírgula para cá, chamar isso de 29, já subtrai 2. Esse método que vocês usam, eu não sei fazer, não tenho muito interesse de saber. Eu gosto, já disse, porque serve para todas as circunstâncias, sem você precisar decorar nada, de fazer da seguinte maneira. Eu simplesmente chamo isso daí de x. Isso daqui é 2,999 até o infinito, né? Aí eu multiplico por uma potência de 10 que faz com que a vírgula ande até cobrir um período, ou seja, 10x, né? Porque só tem um número no período. Aí eu tenho o tal do 29 que vocês fazem aí na conta, certo? Sem que eu precise decorar regra alguma. E aí eu faço a subtração, né? Quando eu faço a subtração, eu tenho 10x menos x, eu tenho 9x. E quando eu faço 29 menos 2, eu tenho 27. Daqui para frente é 9 menos 9, 9 menos 9, 9 menos 9, então 27,0. Daqui para frente é só zero. Então não tem o mínimo valor depois da vírgula. X então é 27 dividido por 9, ou seja, x igual a 3. Eu pedi para você determinar a geratriz, você encontrou a geratriz, mas não custa nada você responder, né? A geratriz é 3, tá? Para deixar claro que o que você está respondendo é o que eu lhe pedi, que você determinasse a geratriz. Ok, essa é a resposta. Destaca lá, deixa bem claro, porque se o professor for meio cego, ele vai ver e ele não vai poder cortar a tua questão. A maioria dos casos aqui aceitei como resposta certa, mesmo que a forma escrita não me agradasse. E a última questão, a quinta, pede para você assinalar no diagrama abaixo este conjunto. Ora, essa questão causou um pouquinho de confusão, eu fui avisado que me parece que no livro está confuso, infelizmente, mas a forma correta de fazer essa questão aqui é o conjunto universo, tá? Um retângulo, um diagrama assim, um quadrado, um retângulo, um diagrama que seja na forma de um quadrilátero, ele sempre indica o conjunto universo. Comentei isso em sala de aula, tá certo? Tá certo que algumas pessoas não lembraram. Aí agora vamos lá. Isso daqui é o complementar da interseção. A interseção entre A e B é isso aqui. Isso daqui é a interseção entre A e B. Então essa parte com certeza não vai estar marcada, porque aqui é o complementar da interseção. Ok. Então se é o complementar da interseção não vai estar marcado, então tudo
estará marcado. Tudo estará marcado. Tudo que tiver no universo estará marcado quando eu pensar única e exclusivamente nessa parte aqui, tá? Estou olhando só para ela. Complementar da interseção. Eu devo marcar tudo, só não devo marcar a interseção. Então, tudo será marcado. O conjunto universo inclusive. Tá? O conjunto universo inclusive. Boa parte dos estudantes dessa prova acertaram essa questão. Boa parte acertaram. A grande maioria acertou essa questão. Sinal de que uma boa parte assistiu minha aula e viu que eu avisei sobre o conjunto universo. Tá? Então tá aí, ó. Tudo seria marcado. Tudo. Ok? Marquei tudo. Beleza. Mas não é tudo, né? Isso daqui é só essa primeira parte. Aí ele diz assim, agora tire C menos C. Tá certo? Então eu tenho que tirar o C. Beleza, vamos apagar então o C. O C não entra na brincadeira. Então onde é que eu marquei o C? Aqui, né? Ó. O C não entra. Subtraia o C. Esse conjunto não inclui o C. Pronto. Então qual foi a parte que não ficou marcada? Essa aqui inteira e essa aqui toda, tá? Isso não pode ser marcado. O resto todinho pode ser marcado. Erro mais comum. Muita gente marcou essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Mas quando eu pego o complementar, não tem essa parte. Né? O complementar não tem essa parte. Quando eu pego isso, não tem essa parte. E aí quando eu tiro o C, essa parte aqui não é alterada mais. Simplesmente não tem. Então a resposta correta é essa, em que você pinta todo mundo, menos essa parte e o C. Tá? O C também não tá. Deixa eu... Talvez essa linha tenha passando um pouquinho no C aqui, eu tirar ela daqui. Pronto. Não entra no C, tá? Então é isso que é a resposta. Bem, foi assim a nossa prova. Espero que todo mundo tenha entendido e tenha também tirado as dúvidas das falhas que aconteceram nas soluções de vocês. Interrompendo então a gravação.